Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 28 de dezembro. Agora na Espanha são 20 horas e 48 minutos. No Brasil, 16 e 48 da tarde. Gente, a BTC aqui no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal, inegavelmente está desenhando fundos ascendentes. A próxima parada da BTC é a própria VWAP semanal, lá em 97 mil, mas ela deve estressar algo próximo a 98, 99, que seria a extensão dessa LTB aqui, que está linkando os topos descendentes. Lá no gráfico de 6 horas, essa movimentação está mais clara, porque a BTC já estressou a VWAP mensal, que está lá em 99 mil. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ser o oitavo teste de baixo para cima contra a VWAP mensal. Lembrando que o teste dessa faixa resistencial tem sido muito mais contundente. São os pavios e os corpos reais encostando ali na VWAP mensal e recuando. O estresse do suporte são só os pavios em agulhadas esporádicas e a intensidade com que a resistência é testada acaba enfraquecendo a resistência, justamente porque as grandes ordens de vendas são carcomidas, e aí na próxima tentativa a gente vai encontrar a resistência bem mais fraca, ao passo que o suporte segue muito sedimentado, porque foram só os pavios que rapidamente encostaram ali e recuaram para um patamar acima, ou seja, o suporte está bem sedimentado, a resistência está bem carcomida, porque foi estressada uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, vai ser estressada pela oitava vez, e já foi estressada não só pelos pavios, mas pelos corpos reais. Gente, o mundo cripto, a BTC, a dominância está desabando hoje mais de 0,5%. Boa parte das altcoins acabou subindo nas últimas horas, mas de uma maneira geral, as altcoins lateralizaram nas últimas 48 horas. Vocês vejam que quando as altcoins de utilidade lateralizam, isso tem sido um padrão desse ciclo. Quando as altcoins de utilidade, né, aquelas que constroem a base da Web3, lateralizam, esse caráter de meme super cycle desse ciclo acaba aflorando. É o que está acontecendo agora com mais uma meme coin totalmente controlada por AI, é a AI 16Z, que é outra meme coin que surgiu lá na PumpFan, onde a cunhagem, a queima, a interação com as redes sociais, principalmente a plataforma X, é toda ela alimentada por inteligência artificial. Eu não tenho nada contra a memecoin, pelo contrário, eu acho que a memecoin tem essa função social de arrastar muita gente, né, aumentar o espectro da base de usuários em direção ao Web3, justamente porque para ter algum ganho expressivo com o memecoin, o sujeito não basta ele só operar numa CeFi, ele tem que baixar um MetaMask, tem que baixar um Phantom, e isso acaba arrastando o sujeito para a Web3, e eles acabam ficando na Web3 depois disso. Mas é inacreditável o volume que essas meme coins acabam arrastando em termos de volume de negociação. Essa AI 16Z já está com um market cap de 1,41 bi, com um volume de negociação de 187 milhões de dólares nas últimas 24 horas. É um negócio assim fenomenal. E eu não tenho nada contra meme coin, pelo contrário, essas meme coins, elas efetivamente constroem a base da Web3, porque mesmo que essas... agora a gente está nessa fase desse frenesi de meme coin 100% controlada por AI. Eu acho, inclusive, que essa base de usuários que acaba migrando para a Web3, elas ficam, mesmo depois que a liquidez dessas meme coins, a maioria delas acabam se polarizando na própria Solana, que é a base onde essas meme coins operam, mas é inegável a função social das meme coins. Gente, a gente precisa ficar atento à dominância. A dominância, ela vai desabar em algum momento. Vocês precisam entender que o fato da dominância ter migrado ali para algo próximo de 60%,
foi um presente do mercado para os senhoritos, para aqueles principalmente que ainda não embarcaram. Por isso eu insisto com os senhores. Agora, nas últimas 4 ou 5 horas para cá, muitas altcoins de utilidade que constroem a base da Web3 e algumas até super large caps, como a BNB, começaram a colocar as manguinhas para fora. Eu insisto com aqueles que ainda não embarcaram. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins que vão performar nesse ciclo. Não ousem estar desembarcados. Quando a dominância começar a cair, e deve cair nas próximas horas, eu espero sinceramente que os senhoritos já estejam embarcados das melhores altcoins, como essas do Gemas. O que vem por aí é uma entrega de retorno em torno de vezes 30, vezes 40, vezes 50 ou mais. Imaginem ver o próprio patrimônio cripto multiplicado por 30, 40, 50 vezes. É o que vem por aí. As pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho. O mercado, basicamente, ainda não precificou corretamente esse pavimento regulamentar que o Donald Trump vai outorgar ao mundo das altcoins. A dominância precisa... Gente, essa queda, vou até botar aqui no gráfico diário, essa queda da BTC de 108 mil para a mínima em 92, chegou a bater na mínima 92.232, essa queda da BTC de 15%, gente, o sujeito que não pode lidar com uma queda de 15%, ele não merece surfar os retornos perturbadores de 30, 40, 50 vezes que vem por aí. No último ciclo, agora eu vou voltar para 2020, 2021, no último ciclo houve uma queda brutal ali em dezembro de 2020, que também foi no final do ano de halving, né, que o halving aconteceu em maio de 2020, houve uma queda onde a BTC caiu de 42 para 28 mil dólares, de 34,94%, 35% basicamente. Muito suposto cripto influencer vendeu essa queda como se fosse o topo do... agora desenhou o topo do ciclo e depois a gente viu que a BTC buscaria 64 e depois 69. Gente, nesse ciclo atual, as quedas têm ficado entre 15 e 20 e poucos por cento, 22, a maior queda foi 22,5%. No ciclo anterior, ficou entre 15% e 35%. A cada ciclo, as quedas ostentam menos volatilidade. O que eu quero dizer com isso? O sujeito que não consegue lidar com uma quedinha dessa de 15%, que não é nem uma queda assim tão expressiva, ele basicamente não merece surfar os retornos perturbadores que virão a partir da próxima pernada de alta, que provavelmente vai levar a BTC ao estresse da aresta superior dessa canaleta virtual de alta, lá no patamar acima de 120 mil dólares. Na seara fática, o estoque de BTC de El Salvador agora bateu 6 mil BTCs. El Salvador entra dentro do seleto grupo de países que possuem mais de 1.000 BTCs, junto com Estados Unidos, China, Reino Unido, Ucrânia e Butão. Basicamente, em muito pouco tempo, vai ser bem difícil para algum Estado soberano acumular milhares de BTCs. Enfim, El Salvador já está dentro desse seleto grupo. E eu reportei aqui naquele vídeo que eu fiz no fim de tarde de ontem ou anteontem, agora não me lembro, no sentido de que as exigências da Receita Federal norte-americana de KYC, que é o acrônimo de Know Your Customer, que conheça o seu usuário, o seu cliente, seria inviável. Grandes representantes do setor de DeFi já estão se organizando para processar a Receita Federal norte-americana. Protocolos do nível de Aave, Justland, já estão se organizando e vão processar a Receita Federal norte-americana, porque isso significaria, basicamente, a expulsão da indústria criptográfica dos Estados Unidos, do setor de DeFi. A Blockchain Association e outros grupos vão processar a Receita Federal norte-americana contestando essa regra que vai impor
o KYC, né, o conhecimento do usuário, para poder operar protocolos de finanças descentralizados. Gente, o próprio Donald Trump disse que vai reverter isso daí. A Receita Federal, com esse regramento, vai expulsar a indústria de finanças descentralizadas dos Estados Unidos. Se a própria família do Donald Trump é dona de um protocolo DeFi, eu não tenho a menor dúvida de que eles vão basicamente rever, essa ação vai até perder o objeto. O Trump falou que vai rever essa normativa que exigiria o KYC a partir de janeiro de 2027. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. E quanto tempo o Bitcoin pode levar para desenhar uma nova máxima histórica de todos os tempos? Esse analista aqui na Daily Hold, ele fez as contas e no máximo até a posse do Donald Trump, em algum momento próximo da posse do Trump, a BTC estará desenhando uma nova máxima de todos os tempos com base nas acumulações anteriores. Eu fiz essa análise agora na movimentação do fim de tarde, eu fiz essa análise, eu disse que lá pela posse do Trump, a BTC vai desenhar provavelmente uma nova máxima de todos os tempos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Estados Unidos da América vão atingir o teto do endividamento em 14 de janeiro, reportou o Departamento do Tesouro norte-americano, e os democratas, eles não vão ter interesse nenhum em aumentar o teto do endividamento, porque quem vai assumir seria o Trump. Basicamente, o que vai acontecer é que a bomba vai explodir na mão dos republicanos. Gente, espera-se que a dívida dos Estados Unidos, ali próximo a 14 de janeiro, bata no teto. É muito provável que isso aconteça, porque os Estados Unidos hoje gastam quase 3 bi de dólares dia só para pagar os juros da dívida, que está lá em 36 trilhões e nunca vai ser pago. Enfim, é mais uma bomba para o governo Trump que vai estourar antes mesmo da posse do Trump. E como o OnlyFans se transformou num império global, é mais uma Big Tech que extinguiu a indústria pornográfica tradicional. O cinema pornográfico foi extinto por essa rede social, que está entre as mídias sociais mais bem-sucedidas do mundo, com uma receita de 1,3 bi, uma base de usuários de 300 milhões de usuários que não para de crescer. O OnlyFans é mais uma potência que está se transformando rapidamente numa grande Big Tech. O fato é que é inegável que o OnlyFans ele está redefinindo a indústria pornográfica no mundo. Basicamente está arrastando dezenas de jovens para essa plataforma, que ganham também ali um volume expressivo de recursos produzindo conteúdo adulto. Agora resta saber se esse novo compliance que a União Europeia e os Estados Unidos estão exigindo da plataforma, porque eles estariam usando a AI também para vasculhar e confirmar se os produtores de conteúdo estariam ali acima do limite mínimo de idade para produzir o conteúdo adulto. Segundo eles, a plataforma é segura, não há basicamente conteúdo sendo produzido por menores, mas eles estão aprimorando com a AI também o escrutínio desses usuários que estão produzindo conteúdo, mas o fato é que a plataforma não para de crescer. O faturamento tem dobrado a cada 2 anos e 8 meses. Entra no seleto hall de Big Techs em muito pouco tempo. Enfim, e promoveu a extinção de toda a indústria pornográfica cinematográfica tradicional e redefiniu essa indústria. E a Rússia segue atacando a infraestrutura energética de Kiev. A Rússia atacou um reduto ucraniano vital num ataque devastador à rede elétrica. A Ucrânia está enfrentando longos períodos de apagão nesse inverno duro que ainda está longe de terminar. O fato é que, provavelmente, a Rússia está minando a infraestrutura da Ucrânia para poder sentar na mesa e negociar um acordo de paz em que provavelmente a Ucrânia vai perder pelo menos 1/3 do seu território.
Gente, nesse cenário apocalíptico Mad Max, a BTC segue no gráfico de 1 minuto, é icônico o que a BTC está desenhando. Basicamente, a gente está vivenciando e presenciando aquela reguinha onde o range de amplitude movimentacional está fortemente engolfado pelo range do dia anterior. Quando isso acontece, é típico de um padrão que precede um grande esporro, ou seja, isso aqui é um silêncio que precede um grande esporro, um grande movimento, provavelmente ascendente. Até no 6 horas isso está bem claro, porque a BTC basicamente não tem força para estressar o suporte, mas estressa com muita contundência a faixa resistencial. Então, na minha leitura, é mais arriscado ficar de fora do que estar embarcado na BTC. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Eu acho, sinceramente, que nas próximas horas a BTC vai acabar estressando 99 mil dólares e se romper, facilmente poderia alcançar algo próximo de 100 mil dólares ou de 108 mil dólares, ou pelo menos desenhar uma cunha aqui que vai linkar esses topos descendentes, poderia estressar algo acima de 100 mil dólares ali em 102, 103, tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.